Oi, gente, tudo bem? Ao vivo, hoje, quinta-feira, né? Esperando vocês chegarem. Hoje a gente tem uma live muito bacana com o Dr. Jairo Bauer para falar sobre sexualidade e libido após os 45 anos. Acho que vai ser bem bacana. Apesar de hoje estar sendo um dia muito tenso, confesso para vocês que hoje eu tô bem triste, assim, tô bem chateada com tudo que está acontecendo, com a situação dos hospitais, enfim, tô um pouco tensa hoje, sabia? Tô até nervosa, que eu não fico nervosa para fazer live, mas hoje eu tô. Mas é por tudo que a gente está vivendo, né? Não tem como não tá. Enfim, mas olha só, o Jairo, muitos de vocês devem lembrar dele, desde a época da MTV, né? Eu acho que ele foi um dos primeiros a falar sobre sexualidade na televisão brasileira e desde lá não parou nunca mais, né? Ele é um querido. Há um tempo atrás eu tive com ele numa mesa do UOL para falar sobre Ageless, e o nosso assunto foi sobre sexualidade após 45 anos, e aí a gente se conheceu. E ele já tá aqui e eu vou chamar ele. Pera lá, que daí ele vai falar mais sobre o nosso assunto em questão. O Jair tá chegando, vocês vão chegando também, todo mundo chegando ao mesmo tempo. Oi, Jairo! Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Jairo! Tudo bom? Tudo bem, querido? Tudo bom. Tá me ouvindo Tudo bem? muito. Tô te ouvindo bem, tu também? Tudo bem, tá ótimo, tô te ouvindo bem, sim. Muito obrigada por aceitar meu convite para falar com essa mulherada aqui. Aqui a gente é uma turma de mulher adulta que adora conversar sobre os nossos perrengues. E tu caiu aqui hoje como um convidado homem. Quase nunca tem um convidado homem. Hoje é uma exceção, mas é que é um assunto que também é muito bom ouvir vocês homens para falar sobre isso, né? Mas, Jairo, antes de entrar no assunto, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Eu lembro de ti na MTV. Eu não tô louca, né? Não, você não está louca. Tá. Não, na verdade, assim, eu sou médico, né? Eu fiz Claro. medicina, depois eu fiz psiquiatria, nessa área da medicina que trabalha com comportamento. Na residência, eu fui trabalhar um pouco com a questão da sexualidade, e eu venho fazendo isso aí nos últimos quase 30 anos, né? E aí, no meio do caminho, eu comecei a escrever para o jornal, para a Folha de São Paulo, sobre saúde, comportamento, sexualidade. E depois, uma das minhas funções no jornal, eu tinha uma interlocução com os jovens sobre comportamento e sexualidade. Então, meninos e meninas mandavam as perguntas, a gente respondia isso no Folhatim, que era um suplemento para adolescente Sim. da Folha de São Paulo. E por conta desse trabalho, acabaram me chamando na televisão, ali no final dos anos 90, para fazer um programa, ser uma espécie de consultor da TV Cultura, né, um programa para jovens na cultura. E aí, logo depois, a MTV resolveu formatar um projeto no Brasil para falar de sexualidade com um adulto, jovem adulto, né? E aí eu fui chamado, fiz o teste, comecei, então eu fiquei, de fato, eu fiquei uns 4, 5 anos na MTV fazendo um programa que inicialmente ele chamou Erótica, depois ele Ai, mudou eu de nome. lembro tão bem Lembra? disso. Era demais. Eu lembro que assim, foi uma das primeiras vezes que a gente ouviu falar de sexualidade na TV, né? Falar sobre esse tema, falar sobre orgasmo feminino. Eu lembro a primeira vez que eu te ouvi falando sobre isso, eu fiquei assim, oh, gente, que esse homem tá falando sobre isso, sabe? Eu vou te confessar que foi muito legal, assim, porque assim, quando eu era adolescente, né, ali nos anos 80, a Marta Suplicy tinha um programa na TV Mulher. Não sei se você Eu lembra lembro, disso, Patrícia. E, claro! e aí tinha a TV Mulher, tal, e a Marta era sexóloga na época, acho que ela nem imaginava que seria política, tal. E ela trabalhava ela é uma psicóloga com formação em sexologia, tal. E ela respondia, né? Ela recebia cartinhas, dúvidas, falava com o público, tal. E eu era adolescente, eu devia
acho que eu não estava nem na faculdade ainda, e eu ficava assistindo aquele programa de manhã, assim, falei, gente, como essa mulher tem coragem de falar disso? É, né? E Como, aí, né? pois é, isso foi isso. A gente tá falando de meados dos anos 80, né? Aí depois, 10, 15 anos depois, eu Aham. fui fazer uma coisa parecida, mas focando mais em população jovem, na MTV. A MTV era a nossa internet, né, Patrícia? A gente não tinha. Muito. Tinha uma internet muito precária no final dos anos 90, conexões de escadas, aquela coisa toda. Não tinha rede social, não tinha nada disso, e a MTV é onde a gente se informava sobre tendências, comportamentos, onde a gente, de alguma forma, a gente questionava uma série de conceitos, olhava para É. fora, né? Era incrível. É, Que falta faz, né? Que falta faz, né? muito, Uma TV muito, assim foi até muito hoje, legal. porque tudo bem, a gente tem a internet, a gente tem esses diálogos paralelos que a gente faz, a gente tem mais liberdade para conversar, mas falta um canal de televisão que seja aberto e amplo, né? Mas enfim, vamos para o nosso assunto? Bora! Tá me enrolando, Bora né? já! Bora! Bom, gente, eu já até fiz um IGTV um tempo atrás falando das minhas sensações, né? Porque eu tô desde 2016 eu tô na perimenopausa, então um turbilhão de emoções e sensações, baixa de libido um pouco, mas não tanto, eu tô com outros sintomas muito maiores do que esse, mas eu tenho muitas mulheres aqui que se queixam demais pela baixa de libido, que isso está acabando com casamentos, acabando com paixões, acabando com momentos muito importantes da vida, com casamentos longevos, enfim. Jair, eu queria que tu explicasse agora, tu como médico, né? O que acontece com a gente quando baixam os hormônios? O que acontece no corpo feminino? E o porquê que acontece essa baixa de libido? Patrícia, é super importante e interessante esse assunto, né? O pessoal confunde um pouco menopausa com esse período perimenopausa, ou que alguns chamam de climatério, né? Menopausa, por definição, é a última menstruação, da mesma forma que menarca é a primeira menstruação, né? O que acontece? As mulheres, elas nascem com um número limitado de células nos seus ovários que vão se desenvolver, né, ao longo da sua vida para produzir, né, óvulos que possam eventualmente ser fecundados, né? Então, esses ovários da mulher, eles têm um tempo de vida. Essas células germinativas que vão dar origem a... Patrícia, tá me ouvindo? Eu tô Parece que te deu uma ouvindo, aham. oscilada. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá. Que você ficou com aquela bolinha para mim. Sim. Não, mas tô Então, aqui. o que, então tá bom. Então, o que acaba acontecendo? Esses ovários, eles têm as células germinativas desses ovários, eles têm um tempo de vida, né? Então, em geral, né, a mulher tem aí a primeira menstruação aos 13, 14, 15 anos, ou tinha, né, algumas gerações atrás nessa idade. Hoje as meninas, elas estão menstruando, tendo a primeira menstruação mais cedo. E aí, em média, as mulheres têm de 35 a 40, 45 anos de vida ativa desses ovários, né? Com o avançar da idade, assim, em torno dos 45 até os 50, algumas mulheres mais precocemente, algumas mulheres mais tardiamente, esse ovário começa a entrar em falência, que a gente chama de falência ovariana, e com isso a gente tem uma diminuição importante da produção de hormônios, né? Uhum. E esses hormônios que são produzidos nos ovários e que têm uma série de funções, né, e ações, né, na vida da mulher, esses hormônios eles deixam de circular em quantidades mais elevadas e isso vai fazendo com que apareçam algumas alterações que o pessoal tá cansado de saber, né? E entre elas, né, uma dessas mudanças mais marcantes, mais profundas, é a questão da diminuição de desejo, da diminuição de libido, né? Então, é comum, né, para um número grande de mulheres que enfrentam esse período, né, uma diminuição de desejo enfim, de libido por conta dessa diminuição
aí desses hormônios, né? Mas isso, Patrícia, vou só pedir uma licencinha aqui, que eu acho que meus AirPods estão pifando. Eu vou tirar aqui, tá? Só um segundinho. Tá, aham. Agora deu uma travadinha para mim. Deu, Patrícia, voltou. tá me ouvindo? Voltou. Tô te ouvindo, aham. Então, Ok. a diminuição de desejo é uma dessas marcações, ou pode ser uma dessas marcações desse período. Agora, Patrícia, tem uma coisa super interessante. Eu entrei na sala e você estava falando de como hoje você estava mais tensa, mais triste, mais ansiosa por conta da pandemia. Que normalmente você não fica nervosa para lá, e hoje você estava um pouco nervosa, chateada com a situação que está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente pensar que desejo e libido, ele não tem uma causa única, né? Não é só a questão da diminuição hormonal que pode impactar essa questão de libido e desejo. Então, por exemplo, hoje, se a gente for pensar hoje, né, as mulheres que têm nessa faixa de 35 a 50 anos, elas estão enfrentando outras questões também, né? Então, as famílias estão muito mais reunidas o tempo todo dentro de casa, né? A gente vê uma série de questões emocionais que estão permeando esse momento que a gente está vivendo. A gente está mais triste, a gente está mais para baixo, a gente está mais ansioso, a gente está mais estressado, a gente está mais sobrecarregado. Mesmo a gente não tendo uma depressão clínica, nem um transtorno de ansiedade marcado, definido, a gente emocionalmente a gente não está 100%, né? Ou tem dias que a gente está melhor, tem dias... Claro. Isso acaba fazendo, de alguma forma, com que a gente também tem um impacto no desejo, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala que a questão da libido do desejo é multifatorial, a gente quer dizer isso. Então, tem a questão hormonal, tem a questão do social, ambiental, como que a gente está nesse momento, tem a questão do relacionamento, né? E esse é um ponto importante, né? Não é incomum que a mulher que está entrando na menopausa, ela tenha muitas vezes um relacionamento de 20, 25, 30 anos, que muitas vezes também está enfrentando algumas questões, algumas crises, né? Isso pode acontecer também. E tem também um impacto natural desse tempo de relacionamento na vida do casal, que é uma queixa muito comum, Patrícia, e tenho certeza que vocês falam muito disso, que é essa história assim, não é que assim, você olha para a cara da pessoa depois de 30 anos junto e fala assim, uau! Ai, que tesão! Ai, seu gostoso, vem cá! Né? A gente não fica os dois assim subindo pelas paredes o dia inteiro, não é bem assim, né? Então, assim, eu acho que tem uma busca ativa, né? Tem um investimento, tem uma construção para gente ir atrás desse desejo né? Assim, às vezes ele não brota do nada, você precisa provocar, Claro. você precisa usar, né? Então acho que é uma somatória de fatores aí, mas tem uma questão hormonal, claro, bem marcada. Claro. Né? Assim, o que eu percebo que o desejo espontâneo quase não existe mais. A gente tem que fazer um exercício, né? A gente tem que pensar sobre isso, se exercitar junto com o parceiro, falar sobre sexo com o parceiro, porque o parceiro ou a parceira, eles são fundamentais nesse momento para entender o que a gente está passando, né? E eu acho que é importante, né, Jair, como tu acabou de falar, a gente olhar para como estava o nosso relacionamento antes de chegar na perimenopausa. A gente estava subindo pelas paredes ou a gente já estava meio, né? Porque não tem como. Não tem como. A gente, às vezes, está com o relacionamento cansado, desgastado. É isso que eu falei, não vai ser mais espontaneamente que tu vai olhar pro teu marido de 20 anos e vai dizer, ai, seu gostoso, eu tô louca de tesão. É muito difícil que isso aconteça, né, Jairo? É muito difícil. Precisa dar muita sorte na vida, né, Patrícia? Muita sorte na vida. Bah, olha, muita sorte na vida para achar um parceiro ou uma parceira que depois de 20 anos tu deixa ali, né? Então eu acho que a gente tem que se manter ativo. Eu costumo falar com as gurias aqui sobre a gente ter uma mente sexy, um cérebro sexy, para a gente tentar pensar e estimular o sexo na nossa cabeça, né? Para que ele também venha para o corpo, para ele que também aflore na pele, aflore nos sentidos.
né? E que a gente Sem também dúvida. se conheça, né, Jairo? A gente, nós, principalmente a minha geração e das mulheres mais velhas, eu tenho 50, as mulheres de 60 ainda mais, a gente passou por uma repressão muito grande. Era feio se tocar, era feio abrir as pernas, era feio qualquer coisa. Tudo era muito feio pra gente. Era feio sentir prazer, né? Era muito feio. Então, como é que a gente sai desse ponto do feio, do proibido, pro ai, que legal me tocar, que legal reconhecer o meu corpo, saber o que é vagina, o que é vulva, como é que tá a minha situação ali embaixo, né? Porque o que eu vejo? As mulheres se arrumam o rosto, né? Fazem botox, fazem isso, fazem aquilo, e tá ótimo, tem mais é que fazer quem tiver afim de fazer. Põe silicone, mas nunca botou o dedo lá embaixo para saber, entendeu? Como é que tá a situação do pessoal lá embaixo, né? Faz, faz algum exercício pélvico, faz contrações para ajudar a musculatura da vagina a estar plena ali também. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sabe? O que a mulher pode fazer para ajudar ela fisicamente e psicologicamente? Patrícia, Pra... você tocou em vários pontos que são super importantes. Assim, eu vou falando, se eu estiver falando demais, você me corta, tá? É, eu Tá. acho que a primeira questão que, se a gente for pensar na geração das avós da gente ou das mães da gente, muitas vezes a menopausa era igual, praticamente era igual ao final da vida sexual. Dificilmente você consegue imaginar uma mulher no século passado entrando na menopausa e continuando a pensar nas possibilidades de uma vida. Era bem mais incomum. Isso mudou totalmente, né, Patrícia? Hoje a gente vê as mulheres sexualmente ativas assim. Facilmente até os 70, 75 anos, né? Se a gente está falando que a menopausa acontece por volta dos 50, né? A gente tem ainda 20, 25 anos, né? Pelo menos, né? Pela frente de uma possibilidade de uma vida sexual bem ativa. Então, eu acho que primeiro a gente tem que mudar essa perspectiva, né? Quer dizer, menopausa não é o final da vida sexual, muito pelo contrário. A gente tem muitos relatos de mulheres que chegam nessa fase e se sentem absolutamente libertas, né, para viver a sua sexualidade de uma maneira muito mais tranquila, porque não tem mais encarnação com gravidez, porque se já consegue um grau de maturidade e a sua experiência sexual pode melhorar e pode ser melhor do que já foi, sim, né? Então, eu acho que é um pouco de preconceito a gente ficar trabalhando nessa perspectiva de que, assim, a mulher, ok, tá ok a vida sexual dela até os 50, 50 e poucos anos depois. Não é assim, né? Assim, a gente tem hoje uma perspectiva muito maior, isso é bem importante a gente falar. Depois, eu acho que tem uma outra questão que você tocou, que eu achei muito legal. Para muitas mulheres, né, a chegada da menopausa tem um impacto emocional grande também, né? Elas se dão conta que elas estão entrando numa nova fase da vida delas, né? E para muitas, juventude, né? Essa valorização excessiva, né? De ser jovem, de estar super bem. Para muitas mulheres, a entrada na menopausa muitas vezes gera uma questão de autoestima importante, né? Estou ficando mais velha, não estou tão são disparadas por esse processo da menopausa. Não que para os homens não aconteça isso, acontece ainda mais hoje, né? Com os homens muito mais vaidosos, muito mais cuidando, né? Jairo, tá dando uma travada. Jairo, eu acho que a tua conexão não tá boa, porque tá.
Tu tá travando bastante. Mais um. Tá travando bastante. Engraçado. Talvez abrir a porta aqui um segundo para ver se melhora. Porque eu estou num ponto mais de melhor internet da casa. Está travando ainda bastante? Continua a travar? Tá. Tá? Não, agora parece, me dá um segundinho. Parece que... Tá. Melhorou? Tá bom, tá bom. Tá? Bom, se não você me avisa, eu vou abrir uma porta que tem aqui e ver se melhora a conexão. Tá bem. Eu não sei onde é que tu tinha parado na ideia que deu uma travada e eu acho que era questão... Deixa eu pensar. Eu falei um pouquinho da questão... eu falei um pouco da questão desse impacto que a menopausa pode ter na autoestima das mulheres. Isso, né? Isso. Porque a gente engorda um pouco, a gente não se sente mais tão bonita, tão desejável, tão atraente, né? Exatamente. Então, eu acho que tem isso, né? Então, assim, eu estava meio que tecendo aí um cenário, assim. Eu estava falando que existe uma perspectiva hoje, né? De uma vida sexual muito mais ativa, muito mais prolongada, por muito mais tempo. A gente tem uma fase, um momento em que a mulher, muitas vezes, fica muito com questões de autoestima em função, né? Das mudanças corporais que podem acontecer, obviamente, na história da vida delas, né? Mas que existe uma série de recursos e possibilidades hoje, né? Para que você vença eventuais barreiras, dificuldades e que você, sim, né, tenha uma relação muito mais tranquila com a tua sexualidade e com o teu desejo, né? Você estava falando um pouquinho lá da fisioterapia pélvica ou da mulher vencer algumas barreiras que ela tem. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A mulher que hoje tem 50, 60, muitas vezes ela teve uma educação, dependendo de onde ela veio, de como era a família dela, ela teve uma educação com muito mais repressão, né, em relação à questão da sexualidade. Às vezes teve uma trajetória também de vida sexual em que ela se privou de uma série de questões, que ela teve uma dificuldade de ter intimidade com ela mesma, né? Então, não se tocar, não se conhecer, não olhar para baixo, não ver o que está acontecendo, né? Então, eu acho que é um ponto importante essa história de você mudar essa perspectiva, mudar esse jeito de se relacionar com a tua sexualidade, né? Essa semana eu acho que foi a Maite Proença que falou que ela faz exercícios, que ela acha que a vagina dela tá ótima, tá linda, que ela faz um monte de exercício e tal. E a gente ela faz horrores de coisas. Faz, né? Ela faz horrores de coisas. E ela tá lindíssima, né? Ela tá maravilhosa. Eu fiz uma live com ela um tempo atrás, eu fiquei passada com ela. Uma coisa. É um espetáculo. Mas, Jairo, me fala uma coisa. A reposição hormonal... Oi? Voltou? Voltou. Tá. Me fala da reposição hormonal. Qual é o hormônio Tá. Qual é o hormônio que atua na libido? É a testosterona, né? E, na verdade, assim, a gente tem assim, uma série de hormônios que, de alguma forma, eles agem, né, na libido, no desejo. Tem essa história, né, de que a testosterona é um disparador importante do desejo. E é mesmo, né? Os homens são movidos basicamente à testosterona, as mulheres também elas têm uma produção natural baixa, mas elas têm baixa em relação aos homens, mas tem uma produção de derivados de testosterona e a presença dos todas essas mudanças corporais que acontecem a partir da menopausa, né? Da produção de estrógeno, de progesterona natural, também
né, tem um peso nessa questão da libido. E tem uma série de outros hormônios que interferem na questão do desejo da libido, né? Então, por exemplo, se você pensar a mulher que acabou de dar à luz, ela está amamentando, ela libera um hormônio que é a prolactina, né, que facilita a saída do leite pelas mamas. Esse hormônio, ele é um hormônio que tem uma função, além de fazer que o leite saia, né, sai pelas mamas, ele tem uma função que é um laço afetivo da mãe com o seu filho, né? É o hormônio do apego, é o hormônio do que te faz sentir... Quando você está longe do teu filho, você tem uma coisa que é meio biológica, assim, você, né? A criança chora, a mama começa a explodir de leite, né? Você está longe do seu filho, você está desesperado. Então, ele tem algumas marcações muito importantes e ele impacta, né, a questão do estrógeno e da progesterona. E muitas vezes as mulheres contam que nesse primeiro ano depois do parto, elas têm uma diminuição do desejo. Além, óbvio, do estresse, do cansaço, com os cuidados com o filho, da prioridade de estar olhando o filho, também tem essa marcação hormonal. Então, assim, são uma série de hormônios que interagem, né? Tem muita gente que fala assim, para a mulher é só quando a questão da testosterona, creme que você passa na pele, absorvida e tal. Mas, de novo, né, eu acho que assim, é uma questão importante de ser vista, de ser avaliada pelo médico, com qualquer remédio pode ter risco, então é importante usar essa. Mas, de novo, né, Patrícia, eu acho que o hormônio é um dos elementos, né? A gente sabe que uma mulher que tem uma qualidade de vida melhor, que ela tá bem com ela mesma, que ela tem atividade física regular, que ela cuida da alimentação, que ela tem uma boa higiene de sono, né? Que ela durma bem, né? Que ela consiga administrar melhor o estresse, a ansiedade, que ela esteja bem resolvida em relação à sexualidade dela, essa questão que a gente falou de lidar bem com o corpo, dela estar bem no relacionamento, né? Isso não necessariamente tem que estar casado, tem que estar com um parceiro fixo, mas tá bem, né, com esse relacionamento que ela vai ter, independente de ser esporádico ou permanente. Enfim, né, eu acho que essas questões todas interferem muito, né, na questão do desejo, não é só a questão hormonal mesmo, né? E tanto é, né, Patrícia, que eu acho que e essa questão ainda ficou muito mais evidente para a gente esse último ano, né? E continua evidente, infelizmente. Quando o mundo lá fora está caindo, é difícil a gente manter aqui dentro bem, né? Então, quantas e quantas pessoas estão contando para mim assim que pessoas que poderiam estar subindo pelas paredes porque, né, são solteiras, não moram com ninguém, não fazem sexo há um ano, podiam estar subindo pelas paredes e não, né? O desejo é uma coisa, né, que não está ali muito presente, não é uma realidade cotidiana na vida delas em função de tudo que está acontecendo. E acho que isso também tem um impacto, né, na sexualidade, se a gente for pensar na mulher de hoje que está enfrentando também essa questão do climatério, né? Também tem esse Claro. peso de fora. E, Jairo, eu tenho a impressão, pelo menos comigo já aconteceu alguns momentos da minha vida que eu fiquei um tempo sem transar, e aí eu fui ficando. E eu fui ficando e fui ficando cada vez menos interessada nisso. Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Porque eu tenho a sensação que o sexo é uma coisa que quanto mais tu faz, mais desejo tu tem e mais tu quer. Quanto menos tu faz, menos importância ele tem na tua vida. E, inclusive, eu tive algumas seguidoras, uma seguidora que me escreveu pedindo para eu te perguntar. Ela disse que desde que entrou na menopausa, ela teve essa coisa da secura vaginal e da falta de libido, e ela está há 2 anos sem transar. E ela acha que está atrofiando. Isso pode acontecer? A gente pode chegar nesse ponto de atrofiar e de ter que fazer alguma outra coisa mais intensa para voltar a conseguir transar, porque dói, né? Patrícia, eu acho que tem duas questões importantes. Assim, primeiro, assim, se ela está no climatério, né, ou perto da menopausa, as alterações hormonais podem levar a uma mudança dos nossos tecidos, né, corporais, inclusive da vagina. Então, as mulheres reclamam que a vagina fica mais crescida, que a vagina fica atrofiada, que fica mais difícil fazer sexo. Então, existe uma mediação, né, hormonal aí, né, em função dessa fase, desse período da vida dela, né?
E aí você me pergunta se o não fazer também pode atrofiar, né? Não exatamente, né? Porque assim, se a gente pensar, né, a vagina é um tecido elástico, né, muscular e elástico, ela dilata e alonga no momento da excitação, ela contrai e estreita fora do período da excitação. Então, em teoria, né, uma pessoa que está muito tempo sem fazer sexo, quando for fazer sexo, se tiver bem estimulada, se tiver uma boa dilatação, uma boa lubrificação, ela pode ter uma relação sexual sim tranquila, assim. Né? Não é que faz 2 anos que eu não faço sexo, quando eu fizer minha vagina fechou de novo, né? E não vai ter jeito, né? Mas naturalmente o que a gente sabe é que isso que você contou é muito verdade, né? Assim, que você relatou, na verdade, né? Às vezes eu entro nesse modo não estou nem aí para sexo, e às vezes o sexo realmente deixa de ocupar um espaço na tua vida, assim. Aí quando você se dá conta, faz anos que você não faz, você, nossa, acho que eu esqueci como que faz, né? Então, talvez nesse sentido, né? Insegurança, ansiedade, essa coisa de você estar insegura em relação ao teu retorno à vida sexual, né? Aí isso sim pode ter um impacto ali na hora da relação sexual, você não tem uma boa lubrificação, você não tem uma boa dilatação, e aí o sexo pode ficar mais difícil mesmo. Mas não é que o não fazer vai atrofiar, né? O que pode levar a uma questão de atrofia é realmente essa mudança hormonal que pode acontecer a partir da menopausa. Agora, a gente tem muito recurso, né, Patrícia, para essa questão. Eventualmente, se acontecer um processo de mudança do tecido e atrofia e alteração de mucosa, tal. Hoje você tem uma série de recursos, né? Você tem o que a gente chama de hidratantes vaginais, né? Que são substâncias que o ginecologista prescreve, né? Que de alguma forma eles deixam a vagina menos seca, né? Você tem no momento do sexo, você também tem a possibilidade de usar os lubrificantes vaginais, que também facilitam a penetração. Então a gente tem hidratante, a gente tem lubrificante. A gente para muitas mulheres, a questão da própria reposição hormonal, que pode ser discutida com um ginecologista, caso a caso, né? E muitas vezes essa reposição pode melhorar também a questão da atrofia. Hoje você tem procedimentos estéticos que também podem ser feitos com laser, pelo próprio ginecologista ou pelo próprio dermatologista, para melhorar, né, a questão da vagina. E você tem uma coisa que você falou que é super importante, que é essa questão da fisioterapia pélvica, né, do assoalho pélvico, de você treinar essa musculatura, tem uma série de benefícios para a saúde e melhoras também aí na questão do desempenho no momento do sexo, né? Sim, eu fiz essa fisioterapia já algumas vezes e tento fazer essas contrações diárias, tá? E, gente, dá tesão. Contrair dá tesão, entendeu? Então, se tá apagado aqui na tua memória o que que é, tenta fazer umas contrações diárias para ver se tu não vai ter uma estimulação. Pode ter, pode ser uma surpresa, né? E eu não sei, Jairo, eu acho que quando a mulher, muita gente me escreveu dizendo, gente, eu não consigo transar mais. Pergunta pro Jairo o que que eu faço. Bom, tu não tem como dizer o que que a pessoa vai fazer. A gente está aqui falando, estamos falando várias coisas. Mas eu acho que a primeira coisa, antes de querer transar com o companheiro ou com a companheira, é transar consigo mesma. Eu acho que a gente tem que retomar ter prazer se tocando, se masturbando. Eu acho que isso é fundamental. Hoje tem um vibrador no mercado chamado Satisfyer, que eu comprei, que ele é um sugador de clitóris, Jairo. Eu te falei para ti isso lá na outra live. Eu lembro. E que é um espetáculo, gente. Porque ele tem uma outra dinâmica, ele tem uma outra mecânica. Ele dá uma sugadinha, assim, tu não vai grudar ele no clitóris, tu vai botar ele próximo e ele vai ficar fazendo uma sucção que vai te levar ao orgasmo, mesmo que tu esteja assim, ó, há 2 anos sem ter orgasmo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter a satisfação com a gente mesma, né, Jair? Para depois tentar recuperar essa satisfação
com o companheiro ou com a companheira. O que tu me diz disso? Não, eu concordo com você em gênero, número e grau, né? Eu acho que tem essa questão. A gente tem que estar bem com a gente mesmo para a gente poder conseguir ficar bem com o outro, né? Às vezes o outro até pode ser um atalho para a gente ficar bem com a gente mesmo, mas normalmente é mais fácil a gente ficar bem com a gente mesmo para depois dividir esse momento, esses momentos com o outro ou com a outra, né? Então acho que isso é muito importante, Patrícia. E aí, tudo isso que a gente falou é muito importante, né? Quer dizer, como que eu tô me relacionando comigo mesma, né? Essa questão de eu estar chegando próximo ao período da menopausa, eu estar no climatério, é uma coisa que mexe com a minha cabeça. O que vem na minha cabeça? Será que eu estou me sentindo. Será que eu não estou me sentindo bonita? Será que eu estou me sentindo velha? Será que eu estou me sentindo menos valorizada? Será que eu estou me sentindo infeliz? Então, assim, acho que primeiro esse movimento da gente olhar para dentro, ver como que a gente está. E muitas vezes, Patrícia, a gente não consegue fazer isso sozinho ou sozinha. A gente tem que dividir num primeiro momento. Travou, Jairo. Eu acho que tu vai ter que abrir tua porta. Tudo bem? Patrícia, tá aí? Tô, mas tu tá bem travado. Eu acho que tu vai ter que abrir tua porta. Eu vou abrir a porta. Tu abre tua porta? Segura um minutinho. Vai lá, vai lá. Vai lá. A gente espera. A gente espera. Mas, ó, se vocês quiserem saber, é só botar no Google. Voltou. Porque as gurias estavam perguntando aí qual é esse vibrador. É só colocar no Google sugador de clitóris. Tá? Chama Satisfyer. Vai vir. É isso. Pode voltar, Jairo. Vamos lá. O único problema é que quando abre a porta tem uma certa invasão canina, mas tudo bem. A gente... Ih, está travando, que droga. Ai, Jairo, tá bem travado. Tá, agora acho que está voltando. Voltou. Tô voltando? Voltou. Que Voltou. engraçado. Para você, as notificações dos teus seguidores estão entrando, tá bom? Tá bem? Tá entrando um monte de notificação. Que engraçado. Para mim aqui não tá entrando nada. Acho que é a minha conexão mesmo que tá ruim, né? Que engraçado. Pode ser, pode ser. Ó, Carmela, o nome do vibrador é Satisfyer, mas põe no Google sugador de clitóris que vai vir. Não tem erro. Não tem erro. Jairo, tem uma coisa muito importante nesse momento também, que é o parceiro. Quando se tem um parceiro homem, né, e não mulher, o parceiro, às vezes, também está passando pela andropausa, né? Também está passando por uma baixa libido. Alguns, outros não, nem sabem o que é isso. Mas a conversa é fundamental, né, Jairo? Tem que conversar. Qual é a função do homem nessa história toda? Patrícia, eu acho que isso que você está falando é bem importante, né? Então, a gente comentou, não sei o quanto que vocês conseguiram ouvir aí, se falhou muito a minha conexão ou não, mas a gente falou muito desse movimento, né, da mulher estar bem com ela para depois poder estar bem, né, com o parceiro, enfim, no relacionamento dela, né? E aí, eu acho que essa questão do diálogo que você está trazendo para a gente é muito importante, né? O falar com o parceiro, dividir com o parceiro eventuais dificuldades. Não é incomum isso que você está contando, né? Então, às vezes, o parceiro também está enfrentando uma dificuldade sexual e o que a gente vê muito com o homem, né? Como o homem não gosta de falar de saúde, o homem não gosta de falar de comportamento, o homem gosta menos ainda de dividir e falar da sua sexualidade, né? Muitas vezes ele se retrai porque ele tem vergonha de não conseguir, por exemplo, ter uma ereção ou de não conseguir ter um bom desempenho.
Então, às vezes até a diminuição do desejo na vida do casal tem a ver também com o movimento do homem de estar mais inseguro com a sua própria sexualidade. E aí, Patrícia, nesse sentido, eu acho que é super importante. Quando a gente pensa em terapia sexual, o quanto é importante, às vezes, a gente, na verdade, trabalhar o casal, né? As duas pessoas, porque começa, um tem uma dificuldade, outro tem outra dificuldade, um percebe isso diferente, outro percebe aquilo diferente. E aí, assim, na interação, isso vai ficando de uma maneira tão presente, tão importante, né? Que o sexo acaba ocupando uma posição cada vez mais de escanteio, assim, vai ficando cada vez mais como um assunto tabu, um assunto proibido, né? E que não se fala a respeito, né? E você tocou só um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar. Você estava falando do sugador de clitóris, dos vibradores e da questão da masturbação, né? O quanto que, para muitas mulheres, masturbação sempre foi um tabu, né? O quanto, ao mesmo tempo, hoje em dia, né, pode ser um momento, né, de melhor contato com ela mesma e de redescoberta da sexualidade, né? Eu lembro, eu não sei se eu contei para você essa história, uma vez eu estava, muitos e muitos anos atrás, eu estava no supermercado, na época do programa da MTV, veio uma senhorinha conversar comigo no supermercado, super simpática, assim, ela falou assim, ai, preciso te contar uma coisa, tal, papapá. E ela contou que foi casada há 30, 40 anos, viveu, né, um relacionamento exclusivo com o marido, nunca tinha tido orgasmo na vida, nunca, né? 40 anos de casada. E Meu aí Deus. o marido faleceu, ela ficou um tempo de luto e tal, e aí ela sozinha, morando sozinha, ela começou a se masturbar. Ela nunca tinha se masturbado na vida, né? E aí a vida dela mudou, né? Ela começou a ter uma relação com ela mesma, com o corpo dela, uma coisa diferente, descobriu, começou a ter orgasmo, e aí arrumou um namorado muito mais jovem, né? E a queixa dela era exatamente essa. Como ela estava na menopausa, ela já tinha alguns anos, tal, ela sentia um ressecamento vaginal, uma dificuldade de fazer sexo, dor, e aí ela perguntava o que podia fazer. Essa era a queixa dela. Mas essa história toda para contar, às vezes, como as trajetórias são, né? Como que muitas vezes as pessoas passam anos, né, com dificuldade de lidar com elas mesmas e com o parceiro delas, né? E quanto à intimidade, sexo é uma construção a dois, né? Muito, muito. Não, Jairo, e a gente vive na cultura do pornô, né? Onde a mulher goza com penetração. Uhum. Gente, a menor parte das mulheres gozam com penetração. Entendeu? Se eu não me tocar, eu não chego ao orgasmo. Só com penetração. Ponto. Entendeu? E todos os meus namorados eu tive que falar isso, dizer, querido, olha só, o teu pau não é a quinta maravilha do universo. Entendeu? Sem o meu dedinho aqui, o teu pau não vai a lugar nenhum. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que ter, clareza. O pau é uma delícia, mas precisa da minha ajuda, sabe? Então eu acho que essa clareza e essa intimidade é muito importante a gente ter, né? Dizer como a gente goza, como a gente fica feliz, né? Isso é muito importante, porque senão a gente nunca vai ser feliz na menopausa, fora da menopausa, seja em que estágio for da vida, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu acho que assim, o primeiro movimento é eu me olhar e eu perceber o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que é mais fácil, o que é mais difícil, como eu consigo, né? E como eu, depois de tudo isso, esse primeiro movimento com a gente mesmo, acho que o segundo movimento é como eu comunico, né? Para o meu parceiro, para minha parceira, Isso. aquilo que é bom, né? E aí também a gente passa por uma questão de perder alguns pudores, no bom sentido, né? Para você poder conseguir se comunicar melhor, né? Eu lembro de uma paciente que contava para mim que ela gostava muito do parceiro dela, ela tinha muito tesão por ele, só que ela ficava muito incomodada porque para ele se excitar, para ele, né, ter tesão, ele precisava xingar ela. Então, assim, ele começava a falar assim, sua cadela, sua vadia e tal. Isso era só naquele momento, né? Era
Assim, ele era um doce, né, na vida real, né, fora da cama, não que aquilo não fosse vida real, ele era um doce, mas na hora na hora H, ele precisava, porque aquilo era uma fantasia dele que excitava ele, só que aquilo era profunda. Ela falava que nada podia ser mais broxante para ela do que ele começar a falar isso. E aí, assim, só que ela não podia cortar, ela não se sentia à vontade para cortar essa história ou para falar, ô, peraí, pode falar até aqui, depois daqui não. Né? Então, eu acho que essas questões de comunicação são muito importantes, muito, muito, muito Muito, importantes. Né? Outro dia muito. também a gente recebeu uma mensagem aqui pelas redes sociais de um homem, na verdade, né? Contando que a vida do casal estava mais morna e tal, e daí que ele começou a falar para ela que ele gostava de vez em quando de ver vídeos eróticos, ele nunca tinha falado isso para ela, que ele gostava de ver vídeos eróticos e se masturbar. E para surpresa dele, ela falou que ela também gostava de ver vídeos eróticos e se masturbar. Então, assim, a primeira possibilidade é por que de repente a gente não pode começar a ver um vídeo junto para ser um disparador? Isso foi uma ideia que eu pensei. Mas a questão do casal é que aí ele começou a provocar ela perguntando quais eram as fantasias que ela tinha, que tipo de vídeo era o vídeo que ela mais gostava, né? E ela falou assim que o vídeo que ela mais gostava, que a fantasia que dava mais prazer para ela, era ela. Desculpa, tem um cachorro aqui, Patrícia. Eu abri a porta e entrou. Era ela, quando ela se imaginava, ou ela via cenas, né, com uma mulher com dois homens. E aí ele ficou desesperado. Né? E falou assim, será que ela não sente mais prazer comigo? Será que ela quer trazer outro homem para essa relação? Eu jamais poderia imaginar, né, em algum ponto da minha vida que eu tivesse, que alguém pudesse tocar a minha mulher e tal. Então, o quanto que também, às vezes, quando as pessoas falam, né, elas entram em contato com seus demônios, com seus medos, né? Claro. E aí, assim, qual o problema de ter uma fantasia, né? Se a fantasia dá uma pimentada na história, você pode impactar positivamente a intimidade, a vida sexual do casal, né? Então, óbvio que cada um no seu limite, nas suas possibilidades, né? Mas, de novo, o quanto essa história da comunicação é importante, né? Esses casos que eu estou contando, acho que o falar sobre resolveria boa parte dos problemas, né? Boa parte. Olha, eu acho que muito tempo da minha vida, eu acho que até uns 25, 26 anos, sem gozar em relação sexual, sem ter orgasmo. Só sozinha. Porque eu era muito jovem e não tinha coragem de falar. Aí até que o dia eu disse, chega! Não é assim. Ai, que amor! O tamanho do bicho. É a pandemia, sabe? Ele tá referente. Mas voltando, eu levei muito tempo para falar. E eu acredito que muita mulher que esteja nesse momento de eu não tenho desejo, não tenho desejo, talvez se ela conseguir abrir uma porteira e se masturbar do lado do marido, e ele se masturbar do lado dela, pensa que maravilha que pode ser, sabe? Abrir um caminho para isso acontecer. Pois é. Você não recebe volta e meia relatos ou histórias das suas seguidoras ou das suas leitoras que falam eu tô desconfiando que ele tá se masturbando quando ele tá no banheiro, ele fica muito tempo no banheiro, ele leva o computador pro banheiro e vice-versa. E aí, assim, né? Comigo ele não faz, mas ele vai pro banheiro. Enfim, e se a gente se permitisse mais estando junto, né? Se a gente Isso! conseguisse compartilhar um pouco dessas fantasias e desses disparadores, né? A gente falou uma coisa que é muito importante, assim, não é que você está assistindo a novela das 9, de repente você olha para a cara da sua cara metade, a sua cara metade olha para a sua cara e fala, nossa, que tesão. Às vezes até acontece, né? Pode acontecer, mas eu acho que tem a ver mais com a gente produzir esse momento, a gente investir nesse momento, né? E a masturbação, ou dividir uma fantasia, ou de repente começar a assistir um filme junto, né? Tem muita essa crítica hoje em relação ao filme. Eu concordo com muitas delas, né? Esse material erótico muitas vezes é misógino, é sexista,
a gente precisaria achar ou pensar em material erótico que seja bacana para todo mundo, né? Porque esse material erótico que está na maior parte dos vídeos, Xvideos e que tais da vida, são extremamente misóginos, Tu sabe sexistas. que existe agora uma onda de diretoras mulheres em pornografia, que Né? fazem filmes para mulheres. Eu vou fazer uma pesquisa e vou compartilhar aqui com o pessoal, porque eu acho que é muito importante. Porque é um outro olhar. Por exemplo, assim, ó, agora com 50 anos, eu troquei a performance pela carícia, entendeu? A gente não sobe mais pelas paredes e entendeu? Não, sabe? Até se um dia rolar isso, ai que delícia, vamos lá, pum, pá, pum, né? Mas aquela coisa sexo britadeira não existe mais, entende? Existem outras coisas e às vezes nem existe a penetração, né, Jairo? Porque às vezes o cara que tá com o teu marido ou tua parceira, ou sei lá quem for, tá cansado, não quer performar, tu entende? Então existe o carinho, o beijo, o toque, a delícia, a orelha, a lambeção, sabe? O vibrador. Eu acho que tudo na cama é permitido. E aí eu acho que a libido pode vir, ela pode voltar se a gente se permitir a fazer coisas diferentes. Eu não sei, eu sou muito a favor da libertação. Eu nunca comprei tanto lingerie como agora aos 50 anos. Eu tenho uma gaveta de bores. E falo para as gurias aqui, body é o canal. Porque como a gente está com mais barriguinha e mais pneuzinho, o body faz o corpo ficar um violão. Não importa o tamanho do corpo, tu entende? A proporção. Mas ele faz as formas aparecerem. E tem bodies que já vem com um buraco embaixo. Tu não precisa nem abrir, entendeu? Já vem... Body é sensacional. E eu acho, se permitir, né? Óbvio, se você não ficar confortável com isso, ok, né? Mas até às vezes, algumas coisas que você não ficar confortável, às vezes se você experimenta, você tenta, você se permite, né? Já não vira um bicho de 7 cabeças. E você falou uma coisa muito legal, que até os 26 anos você não gozava, né? Porque talvez você tivesse tímida, envergonhada, você era nova, e a gente vê muito isso, né? Muitas mulheres contam ainda hoje pra gente que fazer 40 ou 45 anos é libertador no sentido de que elas lidam muito melhor com a sexualidade delas, né? Eu tendo a achar, Patrícia, que a gente, né, talvez seja uma visão meio simplista das coisas, mas eu acho que assim, a gente tem que valorizar aquilo que está dando certo, né? Dar o devido peso para aquilo que não está dando certo, né? E aproveitar esse peso para pensar, ressignificar, aprender com eventuais problemas, dificuldades. Eu acho que a gente tem que olhar para o positivo, né? Olhar, valorizar os aspectos positivos, as coisas bacanas da vida da gente e tentar pegar com mais leveza e humor, né? Eu acho que assim, quando a gente consegue rir da gente mesmo, né? E sexualidade, isso é muito, muito bacana, assim. Aquilo que era pipinaço, né? Pode ser um pepininho, né? Pode até ser uma coisa. Eu lembro também uma história de um casal que ele tomava um facilitador de ereção, eles estavam juntos há alguns anos, né? Já estava aí na faixa de 60 anos. Ele tomava um facilitador de ereção, mas ele não contava para ela de jeito nenhum. Ele morria de vergonha de contar para ela. Imagina você viver com uma pessoa, dividir uma casa com uma pessoa e ter que esconder remédio porque você não pode contar, ou né, você tem que escolher a hora que você vai tomar para outra pessoa não ver, sabe? Aproveitar a hora que ela vai no banheiro para tomar o remedinho e tal. Então, assim, até que um dia ela descobriu, né? Óbvio, né? Morando junto e tal. E aí ela se sentiu altamente traída. E a questão dele era com ele, né? Entendeu? Na verdade, era uma vergonha dele falar para ela. Putz, eu tô tendo dificuldade. Porque ele achava que ela ia achar que ele não tinha mais tesão por ela. Mas ele morria de tesão por ela, ele era apaixonado por ela, ele não tinha interesse em outras mulheres, mas talvez por causa da idade, da fase da vida dele, do momento, ele não tava confiando, né, na ereção dele, ou na performance dele, e ele começou a tomar esses remédios de vez em quando. E aí, assim, até desfazer esse nó, esse pepino, né, porque na verdade, né, não é que eu não tenho tesão por você, mas eu tô tendo algumas dificuldades. Mas se tivesse resolvido isso lá atrás, será que, né? Pensou a quantidade de tempo que tinha poupado, né? Claro.
E tu imagina, Jairo, que a lubrificação feminina equivale à ereção masculina, né? Quando a gente não se lubrifica, parece que a gente não tem tesão. Mas daqui a pouco tu tá com tesão, só que tu tá sem lubrificação porque tu tá no climatério, tu tá nesse momento difícil, né? Então também isso é uma conversa para ser dita, sabe? Diz, olha, vamos mais devagar, vamos ter mais calma, vamos brincar. Porque assim, como um casal que tá há 20 anos juntos voltam a namorar? Porque só namorando para esquentar de novo. Esses tamborins, entendeu? Que estão geladíssimos, que não conseguem lubrificar. Tem que ter muito namoro, né? Muito toque, muita preliminar, muita preliminar nesse momento. Sim, sim. Senão, não tem como, vai machucar, vai estar seco. Tem uma seguidora que está perguntando sem parar, e eu vou ter que te perguntar, sobre lubrificante que esquenta, se pode usar. Pode, Aquece. pode. Na verdade, hoje, se o pessoal for das sex shops e tal, vai achar uma infinidade de produtos, né? E para isso que a Patrícia falou, né? Para mulheres que estão enfrentando alguma dificuldade de lubrificação, esses lubrificantes, tanto os vendidos em farmácia, né? Que normalmente compram das camisinhas, os lubrificantes à base de água e tal, facilitam muito, né? A vida da mulher, né? Ou do casal que vai fazer sexo anal, por exemplo, né? Porque você tem uma lubrificação suplementar, então eles têm um peso importante. E também você tem esses lubrificantes que brincam um pouco mais, né? Então você tem esses que, por exemplo, dão uma esquentada, né? E provocam um certo calor local, né, na mucosa. Então dá uma ardida, né? E essa ardida muitas vezes é um gatilhozinho para facilitar a estimulação, a lubrificação, o tesão, a penetração, né? Então isso pode ajudar. O único cuidado é que toda vez que a gente vai acrescentando aditivos, vamos chamar assim, produtos químicos, em qualquer tipo de substância que vai entrar em contato com a mucosa, a gente aumenta um pouco o risco de alergia. Então, só reparar se você não está tendo nenhum desconforto, se esse calor não é um calor excessivo a ponto. Porque, assim, tem gente que tem alergia e passa um negócio desse, aí, né, precisa sentar no gelo, porque não aguenta, né, de tanto calor, aí vira. O que era para ser bom vira um inferno, né? Então, assim, só tomar cuidado, escolher produtos que sejam legais para o teu corpo e tal. E, Patrícia, eu costumo dizer uma coisa que é verdade. Assim, os meninos me perguntam muito isso. Ah, se eu passar um anestésico ali na cabeça do pênis, na glande, será que eu tenho menos risco de ter ejaculação precoce? Ou essa história de lubrificação, se eu passar lubrificante eu vou ter mais tesão e tal. Óbvio que o fator local é muito importante, né? Mas o grande órgão sexual de homens e mulheres não é nem pênis, nem vagina, nem mama, né? É a cabeça da gente, né? Quando a cabeça está funcionando bem, nossa, as coisas, e quando eu digo cabeça, vai para além do físico, não das emoções, né? Essa interação toda, a coisa vai muito mais fácil, né, Patrícia? Aí é mais fácil, passa um lubrificantezinho, passa alguma coisinha só para dar uma disparada, né? Mas se a cabeça está funcionando bem, se a gente está bem naquele momento, as coisas rolam de uma maneira muito mais tranquila e muito mais gostosa, né? Sabe que uma coisa que eu gosto, assim, em alguns momentos, eu adoro trocar mensagens durante o dia quando eu sei que eu vou encontrar meu namorado. Funciona porque esquenta de uma maneira que quando se encontra, faz assim, pá! Sabe? Explode o troço. Parece que tu tem 18 anos. Porque tu fica o dia inteiro estimulando mentalmente. Tu fica imaginando, tu fica pirando, né? Claro, tem que combinar, tem que chamar o parceiro para isso, a parceira, dizer, vamos fazer essa brincadeira. Vamos imaginar, sei lá, dá mil possibilidades, sabe? Mas eu acho que dá trabalho, dá. Mas eu acho que tem saída, né, Jairo? Tem saída. Claro. A gente tem que se dedicar a isso, não é? Exatamente, tem que se dedicar. Esse termo é bom. Você tem que criar um roteiro, né? Para o evento, pro grande evento, né? Imagina assim, uma grande cena de novela, aquelas que dão, sei lá, 40, 50 pontos de bola e tal. Assim, você não, né? Você vai construindo a cena, você vai construindo o roteiro até que tem aquele grande desfecho.
Pode até ser que você tenha uma grande cena que brota do nada, mas a gente sabe que não é a regra. A regra é você ir construindo, você vai criando expectativa, você vai se estimulando, você vai estimulando o outro. Ao perceber que o outro está estimulado, você fica mais estimulado ainda. Então você vai criando uma espiral, né? E aí quando você se encontra, uau, né? Tem uma chance de ser bem melhor. Agora, se ele já sinaliza desde o começo do dia que hoje não está fácil, né? Ai, putz, eu tô cansado, tô estressado, tô preocupado com a empresa, tô preocupado com alguma coisa e não tô legal. Não insiste, né? Pois é, muda o roteiro, né? Vai tomar um vinho e comer num restaurante bom. Agora não dá porque é pandemia. Mas muda o roteiro, é Muda o isso. roteiro, não precisa terminar, não precisa já... né? Porque tem isso também, as pessoas começam a entrar na vibe que, assim, toda vez o roteiro tem que ser o mesmo, né? E, assim, tem que ir criando história para virar uma grande cena de sexo. E, assim, ok, isso vai acontecer muitas vezes, mas não precisa acontecer sempre, né? Às vezes é tão bom ter essa... Porque acho que não pode ser cobrança, não tem que ter, assim, né? Exatamente. Você tem que se dedicar, mas também não adianta ficar achando que tem que ser o tempo inteiro, criar essa mega super expectativa, né? Eu acho que tem que, sim, quando você saca que do outro lado tá tendo resposta, ou você provoca para ter a resposta, aí sim, né? Aí é bacana. Agora, quando já sinalizou desde cedo que não vai ser hoje, desencana, né? Desencana, desencana. Vai ver uma série e tomar um Assim vinho. como nem sempre precisa ter penetração, nem sempre precisa ter orgasmo. Pode ter só um sarrinho, como a gente falava quando era jovem, lembra? Que é um namoro mais quente, mais brincalhão, onde um pode ter mais prazer porque está mais predisposto a ter e o outro não. No outro dia o outro vai ter mais prazer e o outro não. Essa coisa de gozar junto é fantasiosa, né? É fantasiosa, isso é coisa de filme pornô, né? Claro que tem, existe, é tribom, mas é difícil. É difícil, não é uma coisa assim. Então a gente tem muitas coisas que foram nos colocadas na cabeça que a gente persegue, né? Eu tenho que estar sempre incrível, gostosa, sedutora. Eu tenho que ter sempre orgasmo só com penetração. A gente tem que gozar junto. Eu tenho que olhar para ele e ficar morrendo de tesão. Não, né? Não é assim. A vida é outra. Você sabe, eu vou te contar só uma última história rápida aí. A gente tem um site que está hospedado no UOL que a gente publica muito conteúdo. A gente está publicando 8, 10 textos por dia. E Oba, qual é? doutorjairo.com.br. Tá. Enfim, ele tem muito. É o nosso grande agregador de conteúdo, né? E aí, recentemente, a gente respondeu uma dúvida de uma leitora, uma seguidora, que ela falava basicamente o seguinte: meu marido nunca consegue dar a segunda. Ele dá a primeira, capota do lado, vai dormir. Não conversa, não quer me estimular, não dá uma segunda. Eu estou pronto a bater. Eu até tenho orgasmo, mas eu queria mais. E ele não. Aí a gente discutiu um pouco essa história com ela. Patrícia, foi o texto mais lido até hoje da história do site. Meu marido não consegue dar segunda. O que é que eu faço? Que Né? maravilha. Então E é um pouco isso. normalmente, desculpa, Jair, mas os homens mais velhos não conseguem dar segunda, mesmo, entendeu? E às vezes tu fica. Eu sou uma mulher muito sexual, eu às vezes quero a segunda e não tenho, mas a gente já chegou num acordo. Se eu tiver querendo muito gozar de novo, ele vai me masturbar. Ponto. Entendeu? Ou eu vou me masturbar e ele vai ficar ali me beijando, me acariciando, e tá tudo certo, né? E eu acho que os acordos, né, Jairo? Chegar a acordos, conversar, chegar a acordos. Isso é muito importante. E ter um pouco essa generosidade, né, Patrícia, que eu acho que é muito legal, assim, quando você sente, né, essa cumplicidade que você cria com o outro, com a outra, né? Essa história, assim, não uma generosidade excessiva que você fica só pensando no prazer do outro, não é isso, né? Não. Mas é assim, você olha para o outro, vocês compartilham, vocês dividem, hoje você está mais afim, ele está menos, e tem uma certa... Não, é isso mesmo, assim, você está mais aberto, disposto a conversar, a trocar, enfim, né? Eu acho que isso é muito legal. E quando a gente consegue esse nível de intimidade no relacionamento, melhora muito, né? A qualidade do relacionamento e a qualidade da vida da gente, né? E melhora muito as nossas frustrações, entendeu? Porque não tem nada pior do que tu ficar sem gozar porque ele gozou rápido
e tu ficou ali a ver navios e não teve coragem de falar nada, que foi o que me aconteceu durante séculos, até eu dizer, oh, chega, eu tô aqui, entendeu? Por favor, me olhem, eu preciso também ter prazer, né? E agora, com 50 anos, então, nossa, isso aí tá claro e tá óbvio, e isso tem que estar óbvio para todas nós. Jairo, eu sei que está esgotando o nosso tempo, eu tenho uma pergunta a mais para te fazer, de uma seguidora de 26 anos, tá? Que cai fora dentro do nosso espectro aqui, mas que eu acho muito importante. Ela me escreveu dizendo, Patrícia, eu não tenho libido. Eu tenho 26 anos e eu não tenho libido. Eu não penso em sexo. Será que eu preciso fazer um exame para ver como estão os meus hormônios? Ou é só uma coisa da minha cabeça? Patrícia, tá incomodando ela, né? Porque senão ela não teria trazido essa questão para a gente, né? Hoje a gente fala muito nos assexuais, né? São pessoas que não têm interesse em fazer sexo, não têm interesse em nenhum envolvimento romântico, e isso não tem o menor impacto na vida deles. Eles não estão, né? Eventualmente tem uma pressão ou outra externa, mas para eles está tudo bem. Né? É um conceito ainda, né, para muita gente não é um conceito muito óbvio. Muita gente tende a encarar o assexual como uma pessoa que está com alguma dificuldade, está com algum bloqueio, está com algum problema, mas, né, o que a gente tem visto hoje é que sim, tem gente que não tem interesse, não tem vontade de se envolver romanticamente nem sexualmente com ninguém. Isso pode ser para sempre. Em geral, é mais frequente durante um momento, uma fase da vida, né? Essa menina de 26 anos é jovem, né? Possivelmente, né? A questão hormonal dela é menos impactante. A gente pode imaginar que ela é menos impactante do que talvez a questão hormonal de uma mulher que está, por exemplo, na menopausa, já teve a sua última menstruação. Mas, em algumas condições, realmente pode haver algumas oscilações hormonais que impactam o desejo. Por exemplo, ovários policísticos, né? Tem uma irregularidade menstrual. Então, isso talvez possa ter um impacto. Eu acho que nunca é demais, né, fazer uma avaliação periódica com o ginecologista, ainda mais que ela tenha essa queixa concreta. Esse é um ponto. Mas eu acho que é legal ela prestar atenção em tudo aquilo que a gente falou no começo, que é assim, não é só o desejo, a libido da gente, não é só movido ao hormônio, né? Tem muitas outras questões. Então, assim, como ela tá com ela mesma, como ela tá com a perspectiva de ter um relacionamento, provavelmente ela não tá com ninguém, mas como ela tá com a perspectiva de ter um relacionamento, tem muita gente que você sabe que hoje criam rótulos para tudo, né? Que são chamados dos demissexuais, né? Que são as pessoas que absolutamente não têm a menor vontade de fazer sexo, a não ser que elas estejam envolvidas afetivamente ou que elas têm uma emoção, uma admiração muito grande pela outra pessoa. Então, assim, o tesão de fazer sexo está muito vinculado à questão afetiva, a estar em um relacionamento com alguém que ela goste muito, né? Não sei também se é a história da nossa amiga aí que você está contando pra gente. Talvez ela esteja fora de um relacionamento afetivo romântico e isso também faz com que ela tenha menos prazer. Claro. Talvez ela esteja na pandemia, morando com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito e com a sobrinha e o primo da sobrinha. Então aí fica mais difícil também. Talvez ela até tem um namorado, mas cada um em uma cidade, não estão se vendo por causa da pandemia. Talvez ela esteja preocupada com faculdade, com trabalho, com estresse, com medo. Enfim, tudo isso pode impactar no desejo. Então é legal ela fazer talvez a avaliação com o ginecologista, mas aproveitar para fazer um check-up, um balanço emocional na vida dela em como ela está nesse momento, né? Claro, isso para todas nós. Sabe o que é uma boa notícia hoje, Jair? Que um monte de gente vai sair dessa live e vai transar. Opa! Hoje o bicho vai pegar. Já gostei dessa live. Né? A gente fica falando sobre isso, já fica meio emocionado, já dá um calor, já fica pensando, né? Isso é uma coisa muito boa. A gente tinha que fazer uma por mês, pelo menos, para botar essa mulherada, ó, correr. Bora, eu topo. Jairo, eu amei. Elas amaram, elas estão aqui assim gritando de amores pela live. A live vai ficar salva, meninas. Compartilhem com suas amigas amanhã. E quem sabe uma hora dessas a gente faz uma de novo, se tu puder, meu querido. Eu vou amar. Claro.
quanto você quiser. E, enfim, o pessoal que está acompanhando a gente, se quiser dar uma olhadinha lá nas redes sociais, ou no site que eu falei, o site é o doutorjairo.com.br, tem muito material, muito mesmo. E o Instagram também, Jairo Boer Oficial, estou aqui com a Patrícia, mas quem quiser olhar lá também a gente publica conteúdo sobre comportamento, emoção, sexualidade, todos os dias. Demais. Muito obrigada, meu querido. Um beijo grande e até breve. Beijo, Patrícia. Beijão, beijo para todo mundo. Tchau, Tchau. tchau.